Olá, aqui é a Cristiane dos Santos, do RU 1779974. Estou aqui para fazer o segundo vídeo do meu estágio de extensão de gestão escolar. Eu com a minha colega Tauana de Cássia dos Santos, do RU 1790412. Esse é o segundo vídeo de gestão escolar e eu vou abordar o tema sobre o ECA. E espero que gostem e muito obrigado. Desde já. Olá! Esse é o nosso segundo vídeo e eu vou estar explicando sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele é um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam no Brasil. E ele foi sancionado em 1990, durante o governo do Fernando Collor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é conhecido pela sigla ECA, que prevê a proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, estabelece os direitos e os deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. Para o Estado brasileiro, a criança, ela é uma pessoa de até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 a 18 anos, excepcionalmente nos casos previstos em lei. Então, o ECA ele pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos. Com a criação do ECA, as crianças e os adolescentes, eles começaram a adquirir direitos e deveres garantidos por lei e reconhecidos assim. Portanto, tal como alguns adultos, são sujeitos que compõem a sociedade. Porém, são vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no desenvolvimento social, psicológico e físico do indivíduo. A importância do conteúdo do ECA, ela deve ser conhecida pelas crianças e adolescentes, de forma a contribuir para a sociedade justa e igualitária. Assim, todos reconhecem seus direitos e deveres, assim podendo lutar por eles. O que ocorre no Brasil, uma vez que o país possui um histórico colonialista, é o desconhecimento das leis por parte do grupo social, tornando-o vulnerável a qualquer tipo de abuso de poder. Os direitos e os deveres é absoluta prioridade a afetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por absoluta prioridade significa que a criança e o adolescente, ele terá uma preferência para receber proteção e socorro, assim como a precedência de atendimento nos serviços públicos. Nenhuma criança ou adolescente é um objeto de qualquer forma de negligência ou discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, isso cabe aos pais o dever do sustento, guarda e educação dos filhos menores. Igualmente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. O dever do Estado é assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Atender e aconselhar crianças e adolescentes. Atender e aconselhar os pais, os responsáveis na tutela ou guarda dos seus filhos.
informar os direitos e deveres, limites da criança e do adolescente, ouvir as queixas e reclamações dos direitos e deveres ameaçados ou violados, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, providência, trabalho e segurança, garantir e fiscalizar os direitos e deveres da criança e do adolescente, participar das ações que combatam a violência e a discriminação no ambiente escolar, familiar e comunitário. O Conselho Tutelar, ele é um grupo que ele é especialista. São especialistas que trabalham em prol da proteção da criança e do adolescente. Dessa forma, é composto de 5 membros, os quais são eleitos pela comunidade. Então, segundo o ECA, o Conselho Tutelar ele vai ser responsável por garantir e assegurar o bem-estar desse grupo, por meio da efetivação de seus direitos e deveres. As sanções. O ECA estabelece sanções para os pais e os responsáveis que sejam omissos na criação e educação dos filhos. Ele também prevê para aquelas crianças e adolescentes que cometem infrações. Está previsto desde medidas socioeducativas até internação. Ela não deve durar mais de 3 anos e ser realizada em estabelecimento adequado que vise a recuperação pessoal. A origem. O Estatuto da Criança e do Adolescente tinha como objetivo, por fim, o Código de Menores que havia sido criado durante a ditadura militar do Brasil. O ECA ele surge da necessidade de acabar com todo resquício de autoritarismo que ainda restava do regime militar. Desse modo, os deputados eles debateram a necessidade de um ordenamento jurídico para as crianças e adolescentes. Desta maneira, a criação do ECA era um desdobramento das garantias à infância e adolescência prevista da Constituição de 1998. O objetivo estatuário é a proteção dos menores de 18 anos, assim proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social, condizentes com o princípio constitucionais da liberdade e da dignidade, preparando para a vida adulta em sociedade. As medidas protetivas adotadas pelo ECA são para salvaguardar a família natural ou a família substituta, sendo assim a última pela guarda, tutela ou adoção. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. A tutela pressupõe todos os deveres da guarda e poder ser conferida à pessoa de até 21 anos incompletos. Já a adoção, ele atribuiu a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. A instituição familiar é a base da sociedade, sendo indispensável a organização social, não sendo regra, mas os adolescentes correm maior risco quando fazem parte de famílias desestruturadas ou violentadas. Cabe aos pais o dever do sustento, guarda e educação dos filhos, não constituindo motivo de excusa à falta ou à carência de recursos materiais, sob pena da perda ou a suspensão do pátrio poder. Então, caso a família natural ou a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, ele descumpra qualquer de suas obrigações, a criança ou o adolescente serão colocados em família substituta, mediante guarda ou tutela ou adoção. Toda criança ou adolescente, ele tem o direito a ser criado e educado no seio da sua família, ou excepcionalmente em uma família substituta,
que vai assegurar a convivência familiar e comunitária, sendo um ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Então, aquela família que usa drogas, ou aquela família que bebe, que seja um ambiente violento, as crianças elas ficam assustadas, ela não tem uma boa educação. Então, nisso, o conselho tutelar ela pode ir lá pegar as crianças e colocar numa família provisória, uma família que vai, uma família substituta que vai repor aquilo que os pais não puderam, aquele ambiente ruim, aquele ambiente de brigas, de discussões. Então, por tal razão, a responsabilidade dos pais é enorme no desenvolvimento familiar dos filhos, cujo objetivo é manter o máximo de estabilidade emocional, econômica e social. A perda de valores sociais ao longo do tempo também são fatores que interferem diretamente no desenvolvimento das crianças e adolescentes, visto que eles não permaneçam exclusivamente inseridos na identidade familiar. Por isso, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tanto que cabe à sociedade, família e o poder público proibir a venda de comercialização à criança e ao adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, drogas, fotos de artifício, revistas de conteúdo adulto e bilhetes lotéricos ou equivalentes. Cabe ao Estado zelar para que as crianças e adolescentes se desenvolvam em condições sociais que vão favorecer a integridade física e a liberdade e a dignidade. Contudo, não se pode atribuir tal responsabilidade apenas a uma suposta inaplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que este nada mais são do que um produto da entidade familiar e da sociedade, as quais têm importância fundamental no comportamento dos mesmos. Então, o ECA ele é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. É um documento que você vai ver os direitos da criança e do adolescente, o que se pode fazer pelaquela criança, aquele adolescente que está sofrendo numa família. Você pode acionar o conselho tutelar, você tem que ver o desenvolvimento da criança se ela precisa. Então, isso é um direito de todos, não só da Constituição do Brasil. Então, é muito importante saber essas leis, e o ECA o ECA ele mostra os direitos da criança e do adolescente. E é isso aí, muito obrigada.